This call is now being recorded. Beleza, gente. Eu tentei trazer para vocês aí na segunda aula uma ideia do que era o tal do Customer Success, né, o CS. Vocês conseguiriam me explicar em uma frase aí na mensagem aí, nas mensagens da chamada, no chat, em uma frase, vocês conseguiriam resumir qual é a diferença entre o atendimento tradicional e o que eu apresentei para vocês como CS? Respondam aí em uma frase, curta, 140 caracteres, um tweet. Qual é a diferença entre o atendimento e o CS? Se é que vocês acham que tem alguma diferença. O atendimento tem foco no cliente e o Customer Success, foco do cliente. Isso eu lembrei bem da aula passada. É o que tá na tela também aqui, né? Daí não vale. Mas, tá ali em cima, eu nem tinha visto. Mas além disso, alguma coisa específica? Se vocês quiserem escrever no chat, estou acompanhando também, tá? Eu lembro que tu falou que ele não recebe e repassa a demanda, mas ele recebe e busca resolver sempre. Legal. Antes de repassar ou se conseguir não repassar, né, a demanda que ele recebe. Claro. É isso que tu comentou agora, Laís, acho que é a Laís que está falando, né? Isso. Tá. Isso que tu falou agora, Laís, porque a ideia de CS, ela não é só de uma agência de propaganda, né? É de qualquer tipo de empresa. Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão do Nubank, fica bem fácil de entender isso, né? Eu ligo para o Nubank ou eu mando uma mensagem no aplicativo e essa pessoa, ela é mais resolutiva, assim, ela não fica me passando para um monte de gente para poder resolver meu problema. E se a gente for olhar isso dentro do espectro, assim, da agência de propaganda, talvez seja um pouco mais complicado, porque o atendimento, se ele for resolutivo, ele teria que ter vários tipos de skills, assim, de capacidades técnicas, porventura ele não tem. Mas a ideia é que ele seja um pouco mais resolutivo do que ele é hoje, né? Que ele seja um cara, um profissional dentro da agência, dentro do contexto da agência, ele seja um profissional um pouco mais versátil, né? Que ele possa fazer algumas coisas e não depender tudo da equipe maker, né? Da operação, assim. Essa é a ideia. E o que a Paula comentou também é um ponto bem importante, assim, quando a gente fala de atendimento, a gente lembra da ideia muito de cuidado, assim, né, olhar para, ficar cuidando, né, ficar olhando para alguém, né, atender, né, tá diretamente relacionado com essa palavra. Quando a gente tira dessa ideia do foco no cliente para o foco do cliente, é tipo se colocar no lugar, né, tipo olhar por outro ponto de vista. É olhar a partir do ponto de vista do cliente. E quando a gente se coloca no lugar dele, às vezes a gente começa a repensar. Será que se eu fosse o cliente, eu ia gostar de ser atendido do jeito que eu sou atendido? Será que se eu fosse o cliente, eu ia gostar da campanha do jeito que está sendo feita? Será que se eu for o cliente, eu ia gostar, sei lá, da relação que eu tenho com essa empresa, com a minha agência? É um pouco diferente essa perspectiva, né? Mas, enfim, 2 pontos, mas tem várias outras, tá? Então, o novo atendimento, ele tem um alto nível de conhecimento do mercado. Esse é um ponto importante aí também, porque o que a gente observa como movimento de algumas agências? Tem algumas pessoas que são responsáveis por abrir negócio, tipo, por vender serviço, são altamente técnicas. E técnicas no sentido de têm experiência, são boas vendedoras, elas chegam lá, conseguem uma agenda com o cliente e vendem o serviço, conseguem convencer o cara de que a agência é boa. Mas daí, na hora de operar o serviço, o atendimento é um cara mais júnior, assim, um cara sem tanta experiência, sem tanto conhecimento do mercado, não entende do mercado do cliente também, e às vezes muito operacional, não tem uma visão estratégica. Então, o CS, ele tem
essa característica de ser quase que um consultor. Ele tem mais conhecimento do mercado, ele agrega, né, pro negócio do cliente. Outro ponto que é importante do CS, que é diferente do atendimento, é a ideia do acompanhamento do cliente na agência. Existem algumas agências que têm um atendimento muito assim como o cara que recebe a demanda, repassa, entrega para o cliente a peça que ele pediu. É muito assim o articulador entre demanda e entrega, pauta, o dia a dia da agência, controle de prazo, mas ele não tem um contato direto, ele não acompanha a história da conta. Então, por exemplo, quem é que toma o cafezinho lá com o cliente, quem é que faz o briefing, quem é que entrega o planejamento, quem é que está no dia de acompanhamento da apresentação de uma campanha, na realização de um brainstorming com o cliente. Tipo, o atendimento ele deveria acompanhar o projeto do início ao fim. O CS deve fazer isso, acompanhar o projeto do início ao fim. Em todos os pontos de contato com o cliente, ele deveria estar presente. E o atendimento, às vezes, não faz isso, esse atendimento mais clássico, porque ele fica muito imerso na rotina, no dia a dia da agência. Alguém quer falar alguma coisa aí? Não? Professor, não sei se tu me escuta. Escuto? Professor, eu gostei muito do material que eu li hoje sobre justamente o que tu está comentando, e eu fiquei em dúvida assim, professor. Por exemplo, vamos dizer que eu sou um Customer Success Manager, tá? Eu posso, sei lá, o meu cliente está com eu estou vendo que meu problema está com um problema no comercial. Eu posso chegar no meu cliente e dizer, cara, tu tá com um problema no comercial, vamos resolver isso aí? Legal. Ou é isso? Eu fiquei em dúvida. Não, cara, é sensacional. Tudo que tu leu, tu deve ter lido ali o texto da RD, tá? Boa parte do conteúdo da RD eu vou tratar nessa aula aqui, que é uma coisa mais específica. Mas a tua fala já é bem interessante, cara. Se eu sou um atendimento clássico, né? Aquele cara das antigas, numa agência mais clássica. O cliente tem um problema de venda. Ele tem um vendedor lá que é um baita de um vadio, sendo bem específico, né? E aí, o vendedor, a agência não consegue vender. Aliás, a empresa não consegue vender. A campanha tá legal e tal, mas o negócio tá empatando. O que esse atendimento clássico faz? Não sei, talvez ele se sinta intimidado de falar qualquer coisa, talvez ele fale, sei lá, pro dono da agência, o dono da agência, sei lá, fique cheio de dedos para poder dizer isso pro cliente e tal. O CS, ele entra no projeto como se fosse um consultor da conta. E ele tem uma relação de amizade com o cliente como se fosse um consultor. Então... Como se ele trabalhasse na marca, né? Exatamente. Essa responsabilidade pelo resultado também é do CS. Então, ele tem que entender que o problema do cliente, se o acordo, né, de expectativa tiver amarrado nesse sentido, resultado de venda, se essa é a expectativa que está amarrada com o cliente e a gente tem um vendedor que não está funcionando, o CS ele tem que tomar a liberdade de poder dizer isso para o cliente. Olha, eu acho que o cara aqui não está rendendo da maneira como ele está rendendo. O que tu acha da gente implementar aqui um CRM, de repente, para controlar as atividades do vendedor, para reconhecer quais são os nossos motivos de perda, qual que é o tempo que essa oportunidade fica na mão do cara, enfim, talvez ele tenha que não só dizer qual é o problema, mas também propor uma solução, né? Mas o CS teria essa responsabilidade, sim, cara, de botar o dedo na ferida, né? Assim, professor, uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida também é a questão assim, ó, eu acho que o principal trabalho, o diferencial desse manager é justamente conseguir linkar esses pontos e conseguir mostrar para o cliente também, né? Por exemplo, olha, tu quer chegar nesse ponto X, né? A gente precisa trabalhar nesse ponto. Então, você concorda que esse ponto é importante para nós alcançar esse objetivo? Eu acho que esse é o desafio. Eu não sei, eu posso estar errado, mas eu senti que esse é o desafio do manager. De olhar para o cliente e falar, cliente, tu quer chegar nesse ponto aqui? A gente vai trabalhar para que tu chegue. Tu concorda com isso? Porque é justamente o que eu li ali no texto, que ele diz assim, cara, tu pode simplesmente fazer um atendimento
legal, pá, e daí simplesmente quem tem que assumir a bronca da responsabilidade daquela conta é você. Porque se você não dá conta daquele problema, você vai perder a conta. Exatamente. Né? Muito bom, cara. Muito bom. É isso aí mesmo. Não, eu gostei muito e eu tô há horas pensando nisso. Vamos Desculpa lá. estar atrapalhando a aula. Não, capaz, tá ajudando, cara. É isso aí mesmo. Mas tem outro. Vamos discutir mais aí, cara. Assim, a ideia do CS é que ele seja mais proativo, né? Que ele tenha. Ele seja ansioso sobre o resultado do cliente, então ele está preocupado, né, com o sucesso daquela conta, e que ele seja corresponsável na execução, né? Eu já vivi situações assim de trabalhar com alguns colegas de atendimento que quando o projeto dava certo, ele dizia que estava junto, né? Quando o projeto dava errado, ele botava a culpa no designer, ele botava a culpa no planejador, ele botava a culpa no cliente, ele botava a culpa no chefe. Enfim, a ideia é que ele seja corresponsável da execução. Então, é uma perspectiva um pouco diferente. Só que assim, gente, eu não consigo colocar um cara desse tipo, né, que tem essa perspectiva de atuação em uma equipe que não está programada para trabalhar nessa perspectiva. É por isso que, assim, a mudança de chave para uma agência sair desse modelo tradicional para esse modelo ágil, que é o que eu estou tentando mostrar para vocês, ela assim, ela envolve toda a organização, né? Envolve toda a agência. É uma mudança de cultura, né? A gente executa os projetos de um jeito diferente, a composição das equipes começa a mudar também, né? A gente não pensa mais em departamentalização, então não é a criação, a mídia, o planejamento, é uma outra estrutura, que são as squads, os times, vou falar sobre isso logo mais. E aí o CS, dentro desse novo ambiente, ele é muito bem visto. Mas se eu coloco um CS numa agência tradicional, ele pode gerar conflito, né? Primeiro porque ele vai se sentir muito frustrado de estar correndo pelo resultado e os colegas não, né? Segundo, ele pode gerar conflito até com o próprio dono da agência, ali, com o comercial, que alinha uma expectativa na hora de vender um projeto e aí na hora de entregar ele não consegue entregar, e o CS vai botar o dedo na ferida, né? Ele vai dizer por que não está funcionando, e às vezes não está funcionando porque a agência é ruim, cara. Então, é uma mudança significativa, assim, é profunda no modelo de negócio. Ô, professor. Fala, meu. Esse atendimento clássico que o senhor fala não se confunde muito hoje com o profissional de tráfego que está surgindo, assim, meio que só faz o meio campo dos trabalhos? Legal tu falar sobre isso, tá, Diego? Tem duas coisas, tem que cuidar uma coisa, tá? Quando a gente fala de profissional de tráfego, tem o tráfego que é o mídia, e tem o tráfego das antigas, assim, que é o tráfego que fica controlando prazo, que fica controlando tarefa, aquele cara do dia a dia da agência que fica só, tipo, administrando recursos, demandas, prazos. Eu acho que tu está se referindo a esse cara, né? É o segundo exemplo, correto? Segundo. Exatamente. Então, assim, velho, eu tenho uma trajetória aí de uns, sei lá, uns 20 anos no mercado, assim, pelo menos desde que eu comecei a estudar propaganda. E o tráfego é um cara que é uma atividade que existe na agência, tipo, há muito tempo. É um profissional muito antigo, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei esse nome foi de um estagiário do Núcleo Experimental de Propaganda, na época que eles começaram com o Núcleo, que não tinha nenhum tipo de sistema, não tinha nenhum tipo de controle das atividades, tinha um profissional lá que era tipo um suporte do atendimento da agência, que controlava os prazos. Essa foi a primeira vez que eu descobri essa palavra tráfego. Tipo, é uma coisa muito antiga, tipo, é muito arcaico, sabe?
eu acho que é o tipo de atividade dentro da agência que logo, logo vai ser substituída por um robô. Quando eu tiver um sistema que puder receber todos os dados de entrada dos projetos, os prazos, os profissionais, quando o robô entender qual que é o ritmo de cada profissional, ele entender a importância, a relevância de cada projeto, o trabalho do tráfego não vai fazer sentido. Eu acho que vai ser um algoritmo ali que vai definir qual que é o trabalho que a gente vai fazer primeiro, se o prazo é suficiente para a gente poder entregar ou não. Assim, eu acho que é um trabalho que para mim não faz muito sentido, é muito operacional. Mas esse atendimento clássico que eu me refiro é um cara que também faz isso, né? Numa estrutura de uma agência grande, talvez seja uma pessoa que ajuda o atendimento, mas nas agências mais de médio porte, o atendimento, esse que eu estou chamando de atendimento clássico, também faz o tráfego, que é o controle, né, da operação da agência, das atividades, dos prazos e assim por diante. Buenas, isso aqui eu tinha comentado para vocês também na última aula. Então, o atendimento clássico, ele recebe, repassa a demanda, o CS tenta resolver, né, dentro do possível. O atendimento clássico tem um monte de canal pulverizado e às vezes as informações se perdem. Num cenário ideal, né, na utopia, o CS ele é omnichannel, ou seja, ele tem vários canais que se conversam entre si e as informações ficam registradas em um sistema como se fosse um CRM, em que a gente acompanha o ciclo de vida do cliente dentro da agência. O foco do atendimento do clássico é reduzir a demanda, então a gente está sempre apagando incêndio, essa palavra com certeza vocês já escutaram por aí, fica sempre apagando incêndio. O foco do Customer Success é atingir resultado, satisfação, sucesso no projeto. Então a ideia não é tanto ficar cuidando da demanda, do volume de atividades, mas é a gente ficar olhando mais para qual é o resultado que a gente tem que entregar. O atendimento publicitário, receber a demanda e repassar é regra, né? No Customer Success, ele tenta entender isso como exceção. O atendimento publicitário tem, assim, muito apreço, muito caro para ele o prazo e o acabamento, tem que entregar tudo perfeito. O CS tem uma ideia um pouco diferente sobre as entregas. Na lógica dos projetos, né, com o mindset ágil, com essa metodologia ágil, a gente, ao invés de, tipo, criar um projeto de propaganda, em que a gente faz um briefing, aí durante um mês a gente planeja a campanha, aí durante, sei lá, um mês a gente cria todas as peças, aí depois a gente coloca tudo no ar, tipo, esse tempo, né, pode ser uma campanha, pode ser um site, esse tempo lá de 3 meses para criar um projeto, não funciona para o CS, dentro dessa lógica das metodologias ágeis. A gente tem que quebrar o projeto em pedaços. Então, assim, o que a gente vai entregar nos primeiros 15 dias? Nos primeiros 15 dias a gente tem que ter a validação do layout. Depois, nos próximos 15 dias, a gente vai deixar no ar um site que é o básico para poder fazer determinada tarefa. Nos próximos 15 dias, é como se fossem missões, assim, de um game, sabe? A gente vai dividindo em fases o projeto e vai entregando aos pedaços, para que lá no final a gente tenha um resultado. Mas esse resultado, ele vai sendo construído no decorrer dessas fases. Talvez o resultado final seja completamente diferente daquilo que a gente está planejando no início, mas que, acima de tudo, consiga resolver o objetivo que o cliente tinha ao fazer aquele site. Então, é uma estrutura diferente de dinâmica de projeto. Isso é muito louco. A equipe do atendimento clássico é um cara mais júnior, mais operacional, baixo custo. O CS já é um cara que ganha mais, tipo, ele é mais valorizado. E ele tem um engajamento diferente, ele tem mais capacidades, né, que é aquilo que eu já falei várias vezes. O produto do atendimento clássico é o resultado esperado da agência, o produto do CS é o resultado esperado do cliente, né, tipo, o que o cliente está esperando. Então, menos calor, mais valor. Esse é um mantra, assim, né, da atividade do CS. Mas, gente, eu falando assim para vocês, e de tudo que vocês já ouviram falar de agência, alguns de vocês aqui trabalham em agência, alguns de vocês até são atendimento, talvez vocês fiquem pensando, mas isso é muito utopia. É um movimento que está acontecendo, gente. É
É um movimento que está acontecendo e, assim, é uma nova perspectiva de modelos de negócio de agências de propaganda que estão funcionando através dessas novas perspectivas. Eu acredito que esse é o futuro da atividade de atendimento e do modelo de negócio das agências de propaganda. Essa é a principal, assim, mensagem que eu queria passar para você, sabe? Viu, professor? Eu tinha uma dúvida, desculpa, não quero... Fala aí, assim, cara, fala aí. Professor, eu fiquei um pouco com dúvida, assim, se nós fosse, eu sempre lembro daquelas setinhas que o professor faz, e eu fiquei pensando no planner, que o planner, ele também tem uma função junto com o atendimento, ele faz algumas coisas que eu achei um pouco parecido, tá? Eu fiquei em dúvida. Eu queria saber se o planner poderia também ser um CS, ou se talvez o planner poderia ficar sobrecarregado e seria Legal. mais fácil. Por exemplo, eu fiquei pensando numa agência. Eu fiquei pensando numa agência, sei lá, os caras atendem o médico e atendem, sei lá, o agronegócio, né? Eu entendo que seria interessante tu ter um CS pro agro e um CS pro odonto, né? Claro. Mas eu fiquei em dúvida se, de repente, esse planner não poderia fazer isso, ou se... Não sei se tu entendeu minha dúvida, assim, Eu entendi sim, cara. Então, vamos tentar pensar assim, hoje quando a gente pensa numa agência, a gente pensa em caixinhas. Tem uma caixinha que é da criação, né? Na criação tem lá o redator, o designer, o videomaker, sei lá. Tem uma caixinha do atendimento, tem uma caixinha da mídia, né? Ou do tráfego, mas aí é o tráfego no sentido de mídia, tá? Não é aquilo que o Diego comentou agora há pouco. Tem uma caixinha que é a caixinha do planejamento. Então, são caixinhas. Chega um cliente novo, né? Sei lá, agora a gente vai atender a John Deere. Aí a John Deere, ela é recebida pelo atendimento. Depois cai no planejamento. O planejamento faz o projeto. Depois vai para a criação. Ela passa por toda a agência. Um monte de gente bota a mão no projeto. Em uma agência que é departamentalizada, funciona assim. Em uma agência, dentro desse novo modelo, a gente não tem departamentos, a gente tem squads, que são times. E a gente tenta montar times para tentar entregar, para tentar resolver o problema para um determinado grupo de clientes. É como se eu dissesse assim para vocês, olha, cliente, eu tenho na minha agência 8 times. Cada time meu, ele é responsável por atender 5 contas. Por que cada time tem que atender 5 contas? Porque eu entendo que esse time que é construído de uma maneira multidisciplinar, então, nesse time eu tenho um CS, eu tenho um planner, eu tenho, sei lá, 2 pessoas da criação, eu tenho um cara de mídia. Esse time, ele consegue entregar um trabalho de excelência focado em resultado de alta performance, que gera satisfação para, no máximo, 5 clientes. Então, eu começo a pensar a minha agência, não assim, em começar a aumentar o número de pessoas em cada setor, mas hoje eu tenho 5 clientes que são bem atendidos por esse grupo, por essa minha squad. Se eu quero aumentar o meu número de clientes, eu tenho que montar outro time. E aí eu tenho a capacidade de buscar mais 5 contas, né? Então, a ideia é essa. O CS, ele é um cara versátil. Então, ele tem que entender de planejamento, ele tem que entender um pouco de tráfego, ele tem que entender um pouco de criação, ele tem que entender um pouco de tudo. Até porque, dentro do possível, ele tem que tentar resolver as demandas de pós-venda, né? Mas isso não significa que ele vai ser o especialista, o cara que vai ficar focado na atividade. Então, ter um planejamento junto com o CS ajuda ele a ter um planejamento melhor. Ter um cara da criação junto do CS ajuda ele a ter uma criação melhor. Ter um cara de mídia, assim por diante. Então, o projeto entra, ele divide as tarefas, ele faz com que todo mundo trabalhe. Um cara de planejamento vai ser o braço direito dele, né? E ele vai trocar muita figurinha com ele e tal, vai fazer muitas coisas juntos, porque é como se eu dissesse assim, o CS, ele é os olhos do cliente, né? E como eu comentei, ele tem o foco do cliente. O planner, ele é o foco do mercado. Então, são 2 visões. Entendi. Quando juntas, nossa, dá um caldo, sabe? Dá muito certo.
Muito legal essa ideia do squad, né? Tu acaba pegando várias ideias, várias funções, vamos dizer assim, para resolver um problema, né? Exatamente. E esse cara do CS, eu acho que é muito importante, sabe? Eu tava lendo até naquele texto, e acho que já foi comentado, que às vezes as marcas estão mais preocupadas em achar novos clientes e acabam não entregando a excelência do que ele já tem, que às vezes é mais importante do que um cliente novo, né? Então... E é exatamente isso que responde essa pergunta que está na tela aqui, sabe? Por que o CS é uma das principais tendências de gestão das novas agências de publicidade e propaganda? Por exatamente isso que tu acabou de comentar, cara. Porque o atendimento antigo é 7 vezes mais caro. Olha o que eu estou falando. Por que o CS é a nova tendência nas agências de propaganda? Porque o atendimento clássico é 7 vezes mais caro. Como assim, Ciro? O atendimento clássico é 7 vezes mais caro. Como que ele pode ser mais caro se lá na minha agência eu ganho uma mixaria? Os caras pagam mal o atendimento. Como assim? É porque assim, gente, é exatamente isso que a gente estava discutindo até aqui, ó. Esta é a diferença de custo entre conquistar um novo cliente e reter um cliente atual. Ou seja, o CS, ele é 7 vezes mais eficaz na retenção do cliente dentro da agência, na manutenção da conta dentro da agência. Ele garante aquela grana, né, aquele FII que o cliente paga durante mais tempo dentro da agência. Todo cliente tem um ciclo de vida dentro da agência, gente. Se a gente for comparar o ciclo de vida de um cliente de uma agência clássica e o ciclo de vida do cliente dessa agência diferente que eu estou comentando para vocês, eu posso garantir para vocês que o cliente que entra nessa agência focada no resultado, com CS, com squads, ele tem mais durabilidade, tem mais vitalidade lá dentro. E isso é mais barato a gente captar o cliente e manter ele durante 2, 3, 10 anos dentro da agência, do que a gente captar o cliente e perder ele daqui 6 meses e ter que gastar para captar outro cliente. Faz sentido isso para vocês? Sim, para mim faz, realmente, professor. E eu até ia comentar também outra coisa, professor, que tu fazendo essa retenção, tu conseguir agradar esse cliente, entregando a solução do problema que ele tem, o próprio cliente pode virar um promotor Claro, da tua agência. Então, exatamente. às vezes, eu vou investir 7 vezes para conseguir um novo cliente. Mas talvez o cliente que tu tem pode ser o teu promotor. Ele mesmo pode dizer, Bacaró, eu tive um problema e a agência X, né, buscou resolver o meu problema e... Tem um monte de empresa de comunicação, gente, que tem um monte de cliente massa e nem site tem. Eles fazem uma comunicação espetacular para os clientes deles e eles não têm uma comunicação espetacular. E a gente pensa, como é que esses caras captam cliente? São agências muito pequenas. Na real, sei lá, os caras têm basicamente uma landing page, assim, muito simples na internet. Tu olha para a comunicação dos caras, tu vê que não é nada extraordinário. Mas o que eles fazem? Eles estão focados no resultado total, a captação do cliente deles está muito relacionado com indicação, e é assim que eles se mantêm no mercado, sabe? O CS tem impacto na retenção do cliente, tem impacto no buzz, né, na recomendação do cliente para novas empresas. Isso é fato, né? É exatamente isso que o Johnny está comentando aí. Alguém gostaria de fazer algum comentário aí, gente? Ops. Vamos lá, vamos conversando, tá? Mas é isso aí, Johnny. É isso aí, cara. Olha só, o que significa sucesso para o cliente de uma agência de propaganda? Né? E essa é uma pergunta que a gente tem que considerar quando a gente está pensando nesse assunto, né, que a gente está tratando. O que significa sucesso, né? Se o CS é um garantidor de sucesso, o que significa sucesso para um cara que contrata o serviço de um publicitário, que contrata o serviço de uma agência de propaganda? O que significa sucesso para ele?
Ô, professor, eu vou me arriscar. Eu queria comentar que eu acho que o sucesso não é simplesmente tu resolver o problema do cliente, sabe? Eu acho que quando tu entrega o a mais e o cliente consegue perceber essa diferença, eu acho que isso é o sucesso, sabe? Tipo, tu conseguir entregar pro cara o problema que ele me trouxe e eu ainda consegui entregar um pouco mais. Eu acho que eu chamaria isso de sucesso, sabe? Tipo, Perfeito? não tá associado à venda, associado a número. Eu acho É, que quando tu pega o compromisso de tipo, ó, vou ter que resolver o teu problema, e inclusive tu tá com um problema X que eu vou te ajudar a resolver. Sabe? claro, Eu acho claro. que isso esse deveria ser o nosso trabalho, assim, sabe? Não Perfeito. só simplesmente pegar um briefing, resolver o problema do cliente e vir ao próximo, sabe? Eu acho que Claro. tu se envolver nesse processo desse problema e ainda conseguir contribuir com o cara, quem tá ganhando não é o cara, é você que tá conseguindo Claro. girar a coisa dele. Perfeito. É o que está escrito Ah, aqui, ó. Sucesso desculpa, é professor, atingir. tô me prolongando já. Não, não. Claro, cara, ajuda aí. Sucesso é atingir ou exceder as expectativas, que é exatamente isso que o Johnny está comentando. Só que assim, tem um autor, gente, que fala sobre qualidade, o nome dele é Joseph Duran. Tem uma frase que uma vez eu li, nunca esqueci, que ele diz o seguinte, assim, qualidade está nos olhos de quem vê. Né? Como que o cliente vai dizer que a agência tem qualidade ou não? Né? Depende de cada cliente. Tem alguns clientes que vão contratar uma agência porque ele acha que aquela agência vai vender mais o produto dele. Tem alguns clientes que vão contratar uma agência porque aquela agência, sei lá, tem um trabalho de fotografia espetacular e ele só quer que o produto dele tenha uma imagem mais bonita, ou tem um trabalho de design espetacular, ou os caras são ótimos desenvolvedores de sites. Às vezes, a entrega do sucesso do cliente não necessariamente está associado à venda. Para cada cliente tem uma expectativa diferente sobre sucesso, sobre qualidade, né? É lógico que essa promessa, né, quando a gente faz um acordo, quando a gente fecha uma parceria da agência com o cliente, né, há um acordo, tem que estar bem claro qual é a expectativa do cliente quando ele contratou aquele serviço. Porque uma das coisas que são mais tristes, assim, que são mais complicadas quando a gente vê que uma agência não está dando certo, é que o vendedor vende uma expectativa, né, vende uma ideia do que a agência vai resolver, e aí o cara fecha o contrato, quando fecha o contrato, aquela demanda passa para uma outra pessoa que não participou do processo de negociação, que não entende o que foi prometido, que não entende qual que é a expectativa do vendedor, e aquela pessoa, aquele atendimento que pegou o projeto, ele baixa a cabeça e executa o escopo. O que é o escopo? É aquilo que está no documento. Então, quando alguém vendeu o serviço para a empresa, tinha lá um documento que caracterizava tudo que tinha que ser feito. O atendimento, o que ele faz? Ele executa o que está no documento, executa o tal do escopo. Né? Isso é triste, gente. Isso é triste, porque o que acontece? Às vezes, o que está no documento não é o que o cliente tem como expectativa de resultado. A expectativa do resultado tinha a ver com toda aquela conversação, com toda aquela confiança que ele estabeleceu com o vendedor. E aí a treta começa a acontecer. Porque há um ruído, né? A gente tem um gap aí de expectativas. Né? Quando a gente consegue entender qual que é a expectativa que o cliente tem, promete aquilo que a agência pode entregar, e esse é um ponto importante, prometer aquilo que a agência pode entregar. E aí, como o Johnny comentou agora, entregar aquilo que o cara está esperando e ainda superar as expectativas dele, velho, vai dar certo. Não tem mistério. Então, ter uma criação qualificada, ter mais visibilidade para mais. Viu, professor? Eu ia comentar. Fala aí. Opa, desculpa, professor, desculpa. Não, só ia comentar que, tipo, hoje eu já vi um caso que eu tinha um amigo meu que ele queria assim, ó, eu quero, sei lá, abrir uma lancheria aqui e quero, sei lá, fazer uma gestão de marketing digital, quero Facebook, Instagram. Aí os caras da agência foram lá e falaram, ó, cara, é o seguinte, a gente vai fazer 10 postagens com imagem e vídeo, papapá, por R$2.000, R$3.000. Beleza, eu entendo que existe todo um esforço e tal, mas se tu for parar pra pensar, se a agência realmente estiver comprometida com aquilo, ele vai dizer, cara, vamos estruturar isso aqui,
Vamos, não é por postagem Exatamente. que tu vai ser meu cliente. Tu vai ser meu cliente porque a gente vai buscar resolver o teu problema, né? Não Exatamente. simplesmente, vou fazer 10 postagens no mês, blá, blá, blá. Isso não é estratégia, sabe? Isso não é resolver o problema. Isso é Uhum. tipo, tu oferecer um produto. Cara, seguinte, o meu produto que eu tô te oferecendo é resolver isso aqui, desse jeito, né? Aham. Eu acho que sim, eu acho Isso que é essa muito ideia. legal. Isso é muito legal, porque assim, como que essas agências antigas vendem serviço? Elas vendem um pacotinho, né? Então tem o pacotinho nesse pacotinho tem X posts com não sei quantos vídeos, com uma landing page, com um site, enfim, um pacotinho. O que é a execução do serviço? É o pacotinho. O que essa nova agência ela entrega? Ela entrega skills, ela entrega tipo capacidades. Então, a nossa agência, ela é capaz de fazer vídeos, ela é capaz de fazer landing pages, ela é capaz de fazer publicações, ela é capaz de, enfim, fazer um monte de coisa. O que a gente vai fazer para ti? A gente vai fazer para ti o que for necessário para entregar o resultado que tu está esperando. Qual que é o resultado que tu está esperando? O que eu estou esperando é ter mais tráfego no site. O que eu estou esperando é ter mais orçamento no site. O que eu estou esperando é ter mais visitas na loja. Bom, então vamos avaliar o que dentro das nossas skills a gente tem condição de fazer para te ajudar a atingir esse resultado. É uma lógica diferente de execução de serviço. Não tem pacotinho. Não tem pacotinho. Muito legal, professor, isso. Porque tu acaba se envolvendo realmente com que assim, que se a marca ela tá te procurando, ela não tá te procurando, tem que ter Facebook. Não, ela quer um resultado. Exatamente. E ela não quer simplesmente que tu vai lá, o cara tá cuidando, o cara tá cuidando na rede social. Não, ele quer que tu simplesmente se envolva nesse processo. E eu gostei muito disso porque tu não pega simplesmente só esse problema do cara. Tu tenta descobrir, cara, mas outras coisas? outras coisas. Como é que eu posso te ajudar a resolver isso, né? É só rede social que tu quer? É só criar uma peça? Mas isso vai resolver o teu problema, Exato. né? Exatamente. Nós como agência publicitário pensar nesse tipo de problema, eu acho que esse é o desafio, né? Exatamente. Simplesmente tu beleza, desculpa, professor. Não tem problema, cara. Mas assim, buenas. O que é sucesso, então, né? É exatamente aquilo que o Johnny comentou agora há pouco. Sucesso é a diferença entre resultado e expectativa. Se eu não sei qual é a expectativa do cara e eu não tenho um alinhamento de expectativas adequado, eu nunca vou conseguir atingir o sucesso, né? O primeiro passo é a gente ter um alinhamento de expectativa. Eu tenho certeza, gente, que, tipo, quando o produto é vendido, né, quando o produto é vendido aqui, tipo, o vendedor da agência e o cliente, há um alinhamento de expectativa. O problema é quando o projeto ele chega no atendimento. Porque o atendimento, quando ele não tem autonomia, quando ele não está orientado para o resultado, ele está orientado ao projeto, ele está orientado ao escopo. E quando ele está orientado ao projeto, ao escopo, ele não tem essa abertura para lutar pelo resultado. E aí há um problema de expectativa aqui. Se eu não tenho um vendedor, né, o cara lá da área comercial, normalmente é o dono da própria agência que abre os negócios, tá? Mas se eu não tenho um trabalho assim de sinergia entre o líder, né, de abertura de negócios e o cara que é o CS das contas, se não tem uma relação assim de sinergia, o negócio não funciona. O negócio não funciona. E aqui é um desafio, né, de como que a gente pode estruturar uma agência em que o cara vende aquilo que a gente pode entregar e o atendimento, nessa perspectiva do CS, ele tem autonomia para lutar pelo resultado, tem clareza de qual que é a expectativa que está chegando, e mais do que isso, tem controle sobre o resultado. O R, quando a gente fala de resultado, é a gente ter métrica, né? Quais são as métricas desse resultado? Quais foram as métricas do primeiro mês? Quais foram as métricas do segundo? Né? Tem uma expressão que esses dias eu li que eu achei muito interessante. Como é que é? Inoperância velada. O que é a inoperância velada? Né? Tem muitas agências que vivem esse drama.
que é inoperância velada? É tipo assim, todo mundo dentro da agência sabe que aquilo não dá certo. O atendimento tem certeza que o que ele está fazendo não vai ter resultado nenhum, mas ninguém fala. Ninguém, tipo, levanta a bandeira assim, dizer, cara, isso aqui não vai dar certo, a gente precisa conversar com esse cara, se reunir com esse cliente e encontrar uma alternativa para dar resultado. Isso aqui não dá resultado. A gente tem que falar isso pro cara. O escopo não resolve o problema dele, né? Se eu tenho um modelo, né, uma agência, em que o CS ele tem o atendimento, ele tem a liberdade de dizer que o projeto não dá resultado, as coisas já mudam. Ele se sente até com mais vontade de trabalhar, ele tem mais energia. Poxa, nada melhor do que a gente escutar do cliente um elogio de que aquilo está fazendo diferença no trabalho dele, né? Na empresa dele, assim por diante. Cara, esse tipo de coisa aqui, ó, eu já cansei de escutar, ó. Tchau, o cliente não me passou o briefing direito, por isso que não deu certo o projeto. Ah, o cliente não tem planejamento, né? O cliente tem que se planejar melhor, por isso que a gente não está entregando resultado. Ah, a equipe de marketing do cliente é muito fraca, contrataram lá um estagiário lá que não tem noção de nada, os caras não têm noção de nada, e nunca vai dar certo isso aqui. Tudo é urgente, nunca a gente tem prazo, por isso que não dá certo. Cara, isso aqui eu já cansei de escutar, e vocês provavelmente já escutaram isso também. Né? Eu avisei, esse cliente nunca me escuta. O que é isso aqui, gente? É tipo assim, é como se a gente terceirizasse a responsabilidade pela merda à bunda dos outros. Professor, na real, verdade, é o Ícaro. Ele deve estar meio ruim no áudio que eu tô no celular. Mas enfim, não, fala aí. Isso aí é basicamente o atendimento falando que ele está fazendo um péssimo serviço. Exatamente. E aí eu tô dizendo assim, tá, cara, mas assim, agora tu vai dizer que toda a responsabilidade do projeto do atendimento... cara, eu não vou dizer isso, porque aí eu acho que é um exagero. Mas eu acho que, assim, o atendimento, o mínimo ele tem que fazer é se corresponsabilizar pelo resultado e entender que se está dando merda, ele também é responsável por isso. Não só o atendimento, até por uma questão de alinhamento de expectativa, por uma questão de acompanhamento do projeto. Tem muitas variáveis aí que tem que ser resolvidas, né? Mas se a coisa não está dando certo, é porque o CS ele também não está encontrando quais são os gaps que estão interferindo nesse resultado. Né? Por que o cliente nunca te escuta? Né? Por que o cliente não tem planejamento? Por que o cliente nunca tem prazo? Será que a equipe de marketing dele é muito fraca, ou será que está faltando, de repente, um apoio da agência para orientar os caras? Eu tenho certeza que quando o cliente ele contrata um serviço de um publicitário, de uma agência, ele tem a esperança de que a gente vai conseguir orientar ele. A não ser que ele tenha uma expectativa de uma execução de um trabalho muito específico. Né? Eu quero que a agência faça um vídeo, eu quero que a agência faça um trabalho de fotografia, sei lá. Mas, normalmente, quando ele contrata uma agência, ele contrata a agência para ser uma espécie de uma consultoria, para ser um espaço em que ele possa se desenvolver, sabe? Buenas. Bom, isso aqui parece meio pesado, gente, mas é exatamente isso que eu quero dizer. Isso aqui está no texto lá da RD também, que o Johnny leu. Então, a maioria do que impede o cliente de atingir a maioria, significa, não é tudo, mas a maioria do que impede o cliente de atingir a expectativa prometida e extrair o valor do serviço da agência é problema do CS e não do cliente. Se o cliente fechou um contrato com uma expectativa de resultado, a agência disse que ela prometia que isso aqui a gente vai conseguir entregar, é responsabilidade do cliente atingir esse resultado. Aliás, do CS, buscar por esse resultado. E tentar resolver todos os impeditivos. Tentar orientar o cara, sabe? Ele tem que assumir esse compromisso. E assim, quando a gente... Se vocês tiverem aí amanhã, sei lá, quando vocês tiverem um tempo, se vocês quiserem fazer isso,
façam uma experiência, tá? Procurem no Google, agência de propaganda, né? Agência de propaganda Passo Fundo, ou na cidade que vocês moram aí. Vai aparecer um monte de site do Google, de agências aí da região, né? Daqui da nossa região. Acessem o site dessa agência. E coloquem assim, faça uma tabela, coloque assim o nome da agência e do lado qual que é a proposta dela, o que diz o slogan dela, o que ela diz que vai resolver pro cliente. A maioria, se não todas, vai ter um slogan, vai ter algum tipo de texto que diz para o cliente que vai entregar, que vai ser gerador de negócio, que vai entregar resultado, né? Resultado é a palavra que mais vai aparecer. A agência é responsável por gerar mais resultado. Se a agência é geradora de negócios, gente, se a agência é geradora de resultado para o cliente e ela não aumenta a receita do cliente, ela não aumenta o lucro, ela não diminui os custos, ela não reduz os riscos, ela provavelmente não entrega resultado. Então, essa agência está prometendo uma coisa que ela não está conseguindo entregar. E aí, às vezes, as pessoas que trabalham nessa empresa, elas não são pessoas que tecnicamente são ruins. Às vezes tem profissionais excelentes dentro dessas empresas. Mas assim, num modelo, numa estrutura, numa dinâmica que tem muita bateção de cabeça, às vezes, dentro dessa lógica das squads que eu estou comentando para vocês, é assim, a gente entender que não adianta a gente vender serviço para 35 empresas que vão nos pagar 500 pila por mês. É lógico que a gente não vai conseguir entregar resultado para essas pessoas. Né? Como que eu vou ter um CS para atender 32 empresas? O que eu me refiro aqui é um modelo de negócio diferente. O CS, se ele for ter esse nível de atuação, esse nível de responsabilidade sobre os projetos, ele não pode atender 32, ele vai atender 4, 5 empresas. Quanto que as empresas estariam dispostas a pagar por ter um serviço desse nível? O preço não é R$500, sabe? Então, assim, eu preciso ter um modelo de precificação que é completamente diferente para mim poder entender ele dentro dessa estrutura. Né? Eu preciso modelar uma agência diferente. A Tatiele falou aqui que está triste. Por que tu está triste, Tatiele? Eu tô tentando mostrar para vocês que vocês têm que abrir a agência de vocês. Para de trabalhar em agência que não funciona. Sejam empreendedores. Essa é a dica implícita. Mudem o mercado, gente. Mas não quero que tu fique triste não, tá, Tati? Não é por aí. Então, assim, a ideia é que o CS, gente, ele consiga ter um contato com o cliente cíclico, né? Então, às vezes, conversando, assim, com colegas que têm empresas por aí, eu pergunto, tá, moço, vocês fazem avaliação de desempenho? Vocês têm, tipo, algum tipo de relatório que vocês fazem para os clientes? E aí eles me dizem assim, não, a gente faz lá um relatório de redes sociais, né? Cada 20, 30 dias manda um relatório de redes sociais para o cliente. Cada 30 dias, cada 45 dias, sei lá. O que é esse relatório de redes sociais, né? Que é o alinhamento que se faz. É um relatório que tem lá o número de likes, o número de comentários, o quanto que a página cresceu em seguidores. Esse é o relatório da agência. A primeira vez que o cliente recebe, ele acha foda. Ele diz assim, meu Deus, agora o negócio vai. Na segunda, ele olha, ele compara o resultado com a primeira. Na terceira, talvez ele dê uma olhada. Depois, gente, ele nunca mais vai olhar para aquilo. Porque pode até estar melhorando, mas será que é esse o resultado? Será que esse é o sucesso que ele está esperando? O sucesso que ele está esperando é aumentar o número de seguidores? O sucesso que ele está esperando é ter likes nas publicações? Se for isso que for acordado, tipo, a minha agência, ela atende 32 empresas, e o foco dela é aumentar engajamento de rede social. Esse é o resultado? Dali, vamos perseguir isso. Mas se a agência está vendendo desempenho de geração de negócio, venda, crescimento, a ideia de engajamento, ela é periférica. Ela é muito mais um resultado para a empresa, para tipo assim, para a agência. Poxa, o nosso trabalho está funcionando, olha só, está tendo engajamento, do que para o cliente. Para o cliente, as variáveis de resultado são diferentes. E a gente tem que tentar alinhar esse tipo de coisa. Então, assim, na dinâmica do CS,
acompanhar resultado, expectativa, resultado, expectativa, resultado, expectativa, é uma coisa cíclica, é uma coisa que tem que acontecer durante o período de prestação de serviço. Durante o período de prestação de serviço. E tem que ser retomada sempre que possível. Então, tipo, é um modelo diferente de manutenção do ciclo de vida do cliente dentro da agência, né? Então, isso aqui eu acho que tem a ver com o que o Johnny comentou há pouco, né? Será que eu falo para o meu cliente que o vendedor dele não está funcionando? Olha só, o CS sabe de todos os problemas e necessidades e torna-se também um apoio confiável. É tipo assim, é um amigo. O dono da empresa entende o Customer Success como se fosse um parceiro. Ele é um consultor, ele é um amigo da empresa. Então, ele tem que falar, se o teu amigo, né, soubesse que você está com um cara na tua empresa que não está funcionando, ele não falaria para ti? É exatamente essa mesma dinâmica. Buenas. Bora. O CS é sempre alguém que entende do mercado onde está atuando. Se o produto vendido é do mercado de marketing digital, por exemplo, ele precisa ser um ótimo consultor de marketing digital. Então, tem essa dinâmica, né? Tipo, o cara ele tem que entender do mercado. O atendimento da agência, nessa nova ótica, é o cara que tem que ser o cara mais foda de propaganda da agência de propaganda. Né? Ele tem que ser o cara que mais entende do assunto. Quando ele estiver na agência, as pessoas têm que parar para escutar o cara, porque ele é foda em propaganda, ele é foda em marketing. E o que a gente percebe em algumas situações é contratar uma pessoa para a área de atendimento que ela é muito, ainda é inexperiente, assim, é júnior ou é muito operacional. Então, ele não tem essa abordagem, e aqui tem uma diferença significativa. Tá, Ciro, mas assim, eu quero começar a trabalhar com isso, como é que eu vou começar? Bom, numa empresa que tem esse modelo das squads, como que a gente começa a dobrar as squads, né? Eu tenho uma squad, e aí eu quero montar mais uma squad para poder trabalhar com mais 5 clientes, com mais 10 clientes. Como que eu vou dobrar? Seria muito mais caro dobrar essa squad contratando 5 pessoas novas de alta capacidade. É possível fazer isso? É possível, mas é muito mais caro fazer assim. Como que é o jeito mais barato? Eu ter uma equipe forte e eu começar a colocar pessoas do lado dessa equipe que possam trabalhar como se fossem estagiários de cada área. Então, eu tenho lá um trainee de CS, eu tenho lá um trainee de tráfego, eu tenho lá um trainee de criação, e esses caras estão trabalhando juntos. É como se fosse uma dupla. Daqui a pouco, esses caras já começam a ficar maduros. E aí, a agência, ela dobra para mais uma squad e a gente pode pegar mais 5 clientes. E aí, entram mais nos estagiários e eles trabalham em conjunto, até que ele pegue o jeito até dobrar a squad de novo. Então, é uma dinâmica diferente de como que a gente vai dobrar, aumentar o ciclo, como é que a gente vai aumentar a receita da agência, né? Buenas. Então, o CS está presente em todo o ciclo de vida da conta. Do planejamento do projeto, junto com o planner, da implementação do projeto, junto com a criação, junto com o tráfego, da orientação, treinamento. Isso aqui é uma coisa legal também, sabe? De a gente ter alguns espaços, gente, para treinar o cliente, né? Para ensinar propaganda para o cara, para ensinar marketing para o cara. Às vezes eu estou, assim, em algumas reuniões com um cliente que eu tenho, e aí eu faço lá, sei lá, eu faço uma apresentação para ele sobre vendas, sobre, sei lá, sobre fotografia. Cada cliente tem uma necessidade, mas a gente tem que entender que o CS também é um cara que vai orientar, que vai direcionar. O vendedor não está funcionando. Poxa, vamos ensinar o cara, vamos orientar ele a utilizar um sistema de CRM, vamos explicar para ele o que é um CRM, vamos ajudar o cara a melhorar o processo de pré-venda. Ele também é uma espécie de educador, né? Ele é um educador de propaganda, educador de marketing.
E é lógico, o suporte, né? Esse item aqui, suporte, é o apagador de incêndio. Então, o CS também faz isso. Né? Também ele tenta resolver, mas dentro dessa lógica dele ser um pouco mais proativo do que simplesmente ficar esperando a demanda, a tendência é que tenha menos incêndios. Né? Se a gente está buscando o problema antes dele acontecer, a tendência é que isso aconteça. Ah, Ciro, mas não dá, tipo, lá na minha empresa eu não consigo dar conta de tudo, a gente fica sempre apagando incêndio. Talvez tenha a ver com essa estrutura, né? Muito cliente amarrado na mesma pessoa. Se a gente tem mais atendimentos, a gente melhora a satisfação do cara, se orienta mais para o resultado. Então, eu acho, né, como uma suposição, eu diria isso. Eu melhoraria a estrutura de funcionamento da empresa. Talvez ter mais atendimentos, valorizar. É um problema que, tipo, é muito comum. Tipo, a agência ela tem vários clientes, mas tem alguns que pagam muito mais do que outros. Tem uma empresa lá que é atendida pela agência que, sei lá, paga 10 mil reais por mês. E tem uma outra que paga 1.000. E na prática, o atendimento delas é igual. Faz sentido isso? Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Primeiro, não deveria nem ter vendido para o cara um serviço de 1.000. Né? Ah, mas era só, sei lá, 5 posts, não sei o que, e blá, blá, blá. Cara, mas esse é, de fato, o resultado que o cliente está esperando? Normalmente, o cara que está pagando 1.000, ele comprou o serviço nesse argumento do resultado, mas na hora do escopo ele descobriu que era só 5 posts por mês. Né? Isso aí é problema de venda. Mas não faz sentido a gente colocar o mesmo nível de envolvimento de um CS com contas que pagam valores completamente diferentes. Pessoal, se quiserem falar alguma coisa, falem aí, tá? Se vocês estiverem incomodados, também pode falar, tá? A intenção dessa disciplina aqui é meio que, tipo, virar do avesso, assim, as experiências que vocês estão tendo nas agências e, enfim, a visão sobre a atividade de publicidade mesmo, né? Galera... Eu tô só refletindo. Oi? Eu tô só refletindo aqui. Beleza. Pessoal, quantos clientes um CS deve atender? O que vocês acham? Se quiserem escrever no chat aí, escrevam no chat para mim. Chutem. Ou justifiquem. Poucos. Sei lá, 3. Olha só. Isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? Bom, para a gente poder ter esse número, né? O único jeito da gente conseguir ter um número assim, no máximo 3, no máximo 5, 10, todos os projetos deveriam ser iguais, todos os clientes teriam que ter a mesma necessidade, mas a gente parte do princípio que, tipo, cada cliente é um caso diferente, cada cliente tem um contexto diferente, cada problema tem uma dificuldade diferente de ser resolvida. Se a gente simplesmente numerar, a gente pode vir a sofrer esse problema que eu estou comentando para vocês. De a gente ter, sei lá, no mesmo CS, de repente, clientes que têm problemas completamente distintos, pagam valores distintos. O mais adequado, gente, não é a gente dividir o número de clientes por CS. O mais adequado é a gente definir assim, qual é a receita recorrente que cada CS vai gerir. Olha o que eu estou dizendo para vocês, tá? Qual que é a receita recorrente mensal? Tipo assim, quanto de grana que está entrando na agência que cada CS vai gerir? Isso muda completamente a visão, porque se eu entendo que o CS não é um apagador de incêndio, que o CS ele é o responsável pela manutenção do cliente na agência, ou seja, o cara ele vai ficar durante mais tempo, ele vai pagar mais para a agência vai ganhar mais dinheiro. Se ele é um cara de relacionamento, ele tem que ser, essa ideia de manager, de gestor de conta é fundamental. Então, eu tenho que pensar assim, eu tenho que colocar uma verba
um determinado volume de verba para cada CS, de receita recorrente para cada CS. E aquela verba, aquele volume de orçamento, vai pautar qual é o tipo, qual é o estilo de atendimento que o cliente vai ter. Talvez eu tenha um cliente que tem uma receita recorrente de 50 mil reais. Bom, se ele tem uma receita recorrente de 50 mil reais, eu vou colocar 2, 3 CS pica para trabalhar com o cara. Eu quero que ele fique apaixonado pelo trabalho da agência. Então, eu não posso pensar que um cara que paga uma receita recorrente de 50 mil por mês vai ter uma atenção dividida com mais 4 clientes que pagam 3 mil por mês. Ah, não, mas o CS atende 5. Foda-se. Eu tenho que garantir a entrada de receita recorrente na agência. Então, comecem a pensar nessa perspectiva, não do número de cliente, mas da receita que está entrando dentro da agência. Isso é diferente, gente. Então, assim, quantos reais, né, quanto de MRR, MRR a receita recorrente mensal, tá? Quantos reais um CS deve gerir? Essa que é a questão. E aí, quando a gente começa a estudar sobre isso, gente, a gente começa a perceber assim, poxa, baseado no MRR, a gente pode, inclusive, projetar o salário que a gente vai pagar para o CS. É como se você dissesse assim, poxa, se o CS conseguir gerir um bom relacionamento, garantir o resultado de 3 contas que me pagam, sei lá, 10 mil reais por mês, eu tenho condição de pagar um salário foda para esse CS. E ele vai atender só essas 3 contas. E eu vou ficar tranquilo, meu WhatsApp não vai parar de tocar. Né? Eu como dono da agência. Isso que eu quis dizer. Então, assim, existem 2 estilos. Ó, quanto maior o preço praticado pela agência, menor o número de contas. E maior a capacidade de prover esse sucesso com o CS. Quanto menor o preço, maior é o número de contas. Maior a necessidade de ter um atendimento mais reativo e que está mais focado em solução de emergência e não em sucesso. Então, isso aqui é uma decisão estratégica da agência. Se a agência quer trazer um CS para o contexto do negócio dela, ela tem que entender que ela precisa praticar um preço um pouco mais alto, ela tem que entender que ela tem que começar a montar equipes. É um modelo de negócio. Não, a minha agência não é isso aqui. A minha agência é volume, é escala. Bom, se é escala, então a gente tem que assumir que o trabalho do CS é um pouco diferente. Eu até posso ter um CS trabalhando em escala, mas eu tenho que entender que ele vai estar envolvido com mais trabalhos operacionais, talvez ele vai ter que ter um repertório ali de alguma equipe só para poder resolver apagar incêndio, e talvez esse CS tenha que trabalhar com uma variável que é treinamento, que é ensinar o cliente. Talvez alguns de vocês aqui são atendidos pela RD, tá? Vocês têm lá, na empresa que vocês trabalham, sei lá, tem lá um gerente de contas da RD Station. Alguém tem aqui um CS da RD que acompanha? Me responda no chat aí, gente. Só para eu saber se eu não estou falando uma coisa que vocês não vão entender. Alguém tem aqui um CS da RD? Ou de alguma outra empresa, de uma agência, sei lá. Beleza, Vinícius. O que é o CS da RD? Tá? O CS da RD é um cara que é responsável por administrar o sucesso daquele cliente, daquela empresa, né? Beleza. Ele tem muitos clientes na cartela, ele tem um determinado volume, né? A RD, ela definiu um determinado volume para cada CS. Legal. Uma das coisas que é interessante é que, assim, na RD, quando você compra um serviço da RD, tem um pacotinho baratinho. Aquele pacotinho baratinho, tu basicamente usa o sistema, usa o CRM, beleza. Aí tem um pacote mais caro, que é um serviço mais premium. Quando que entra o CS na jogada? É quando tu chega num determinado patamar que paga esse atendimento CS. Mas beleza. O que eu quero dizer? Onde é que eu quero chegar? A RD, ela é muito boa em treinamento do cliente.
Então, ela faz cursos com o cliente, ela oferece vídeos para o cliente de treinamento, ela oferece materiais de leitura, ela oferece, tipo, um monte de coisa. O que que ela quer? Ela quer que o cliente se desenvolva a ponto dele conseguir meio que fazer o trabalho de CS dentro da própria empresa. Ela, tipo assim, é apaixonada quando tem alguém dentro da empresa que possa estudar. É que é como se fosse um CS da RD dentro da empresa, que é pago pela própria empresa. Então, esse foi um modelo que a RD construiu, e aí tem a RD e tem outras empresas semelhantes, tá? Tipo a Sharp Spring, a HubSpot, sei lá, tem várias empresas por aí de tecnologia nesse sentido, que como é que eles conseguiram fazer, como é que eles conseguiram criar essa estrutura de gestão de CS com alta escala, né, atendendo muita gente. Primeiro, criando mais staff no CS, tipo o CS, ele tem uma equipe para poder ajudar ele a executar algumas tarefas, e também investindo forte em treinamento, nessa perspectiva de fazer com que uma parte da responsabilidade do CS esteja lá na ponta, lá no cliente. E aí tem um negócio interessante, quando a gente começa a estudar sobre isso, a RD, inclusive, tem algumas coisas que ela explica sobre isso, gente, é que, assim, o que o mercado pratica, assim, como uma boa prática, tá? E que eu acho que isso faz com que... agora eu vi aqui a mensagem do Alex. A Conexorama de alguns cursos de RD... a Conexorama dá alguns cursos de RD bem bons. A Conexorama é uma espécie de uma agência também, se eu não me engano. É isso, né, Alex? Coloca aí. Isso. É isso aí. Beleza, e o Vinícius disse que já fez esses cursos. É isso aí, cara. Então, tipo, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando te transformar num CS, né? Um cara que vai fazer pelo menos uma parte do trabalho dentro da empresa ou dentro da agência que tu atua. Isso aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês na tela, é uma coisa bem interessante, assim, o que se pratica, tá? Até, assim, ó, esse livro aqui que eu comentei para vocês também fala sobre isso, tá? Esse livro aqui, eu acho que eu mostrei para vocês esses dias. Ele tá ali na bibliografia da disciplina, tá? Nas primeiras aulas, vocês encontram lá. Do Madruga. Gestão de relacionamento é o nome. O que se entende, assim, como uma boa prática? Para a gente poder garantir o CS dentro da agência, dentro da empresa, e pagar para ele um valor legal, é como se a gente chegasse mais ou menos nesse cálculo. O custo do CS, tipo, o salário que a gente paga para ele, deve ser entre 10% e 20% do valor do MRR daquela carteira de clientes. O que eu quero dizer com isso? Né? Olha lá, eu tenho um cliente 1, vamos supor que eu tenha 5 clientes na mão de um SDR, de um CS. Cliente 1 paga 3.500, cliente 2 paga 3.500, cliente 3, 3.200, cliente 4, 2.900, cliente 5, 3.700. Qual que é a MRR? É a soma disso tudo, dá 16.800. O que é o salário? Né, eu botei aqui mais ou menos metade, né, 15%, pode chegar a 20%. Tudo depende da estratégia da agência. De repente, a agência entende que o CS é o ponto mais importante do serviço dela. Bom, então ele aumenta essa porcentagem. Mas se eu tenho essa relação do salário do CS associado ao volume de grana que está atrelado aos clientes que ele atende, primeiro, eu não sofro aquele problema de ter um cliente que paga 50 mil e o outro que paga 10 mil tendo um atendimento igual. E segundo, esses contratos diferentes que estão se estabelecendo aí, eu lembro que a Mariana falou sobre isso na nossa primeira aula, lá com alguma coisa associada assim, que as agências elas estão começando a sair um pouco desse modelo de CLT para a contratação por MEI, né, como se fosse um CNPJ. Esse tipo de relação, por exemplo, com o MEI, ele oferece para o funcionário alguns problemas, principalmente de estabilidade, mas algumas vantagens. Uma delas é ter participação sobre o resultado. Então, assim, uma coisa que o CS ele pode vir a viver de uma maneira interessante é que ele pode ser estimulado tipo assim, se o pagamento dele está atrelado ao volume do MRR das contas,
se eu conseguir fazer com que esse cliente renove o contrato, que esse cliente pague um pouco mais no ano seguinte, ou que ele agregue algum outro tipo de serviço que faça com que entre mais receita na agência, isso vai ter impacto no salário do CS. E é isso que a RD Station faz. Se vocês forem perceber, todas as vezes que tem renovação de serviço, aumenta o preço. O RD está sempre tentando vender alguma coisa, algum upgrade, o evento lá do ano. Enfim, sempre tem alguma coisa que eles estão tentando oferecer para te pagar um pouco mais. Né? Esse pagar um pouco mais, ele tem um impacto não só no caixa da resultados digitais, mas também na remuneração do próprio CS, na remuneração da própria célula que está operando os projetos daquele cliente. Então, eu tenho aqui uma estrutura em que eu tenho um cara que está preocupado com o resultado, com o sucesso do cliente, e ao mesmo tempo, se aquele cliente se mantém na agência, se ele começa a pagar mais, aquele cara também ganha um resultado. Então, está todo mundo meio em sinergia para vender mais, para crescer, e isso muda completamente a perspectiva de atuação do profissional dentro da empresa. Eu acho que eu estou falando demais hoje, gente. Estou até sem voz aqui. Olha só isso aqui, gente. Leiam isso. Não sei se vocês já tinham ouvido falar disso aqui, dessa frase, né, do Jeff Bezos. O Jeff Bezos é o cara da Amazon, tá? É o dono é o Mark Zuckerberg da Amazon. Nenhum time deve ser grande o suficiente para que 2 pizzas não sirvam o jantar. O que ele quis dizer com isso? Ele está vendendo a ideia das squads. Tá? O que são as squads? São pequenos times. É lógico que ele tem um monte de funcionário, ele tem um monte de gente trabalhando para ele, mas esses funcionários estão divididos em pequenas células. Essas pequenas células são responsáveis pelo sucesso de determinadas partes, né, do produto que ele executa. No caso da agência, do sucesso de cada cliente. Então, uma coisa que é legal, assim, quando a gente começa a pensar nessa estrutura de célula, é que essas células, elas são independentes, elas têm autonomia. Né? Então, quem é que vai definir qual que é o sistema que vai ser utilizado lá na agência para controlar as tarefas dos projetos? É o dono da agência? Não, é a equipe que está executando os projetos. A gente vai usar o Trello, a gente vai usar o Runit, a gente vai se reunir uma vez por semana, a gente vai conversar todo dia, a gente vai... Quem que vai definir isso, gente? É a squad, não é o dono da agência. Se a squad está orientada para o resultado, se a squad ela ganha, né, se esse time ele ganha uma porcentagem no resultado do que o cliente tem, né? Mas como assim ganhar uma porcentagem? Poxa, se o cliente aumenta o investimento que ele tem na agência, a Squad tem um impacto na grana que ela recebe. Se existe essa conexão, vocês acham que a Squad vai perder tempo? Não, ela quer tentar entregar o máximo de resultado para o cara renovar o contrato, para o cara aumentar o quanto que ele paga para a agência, e essa sinergia não tem como dar errado, sabe? Aliás, claro que dá, tem muita coisa que pode dar errado, tá? Eu estou aqui contando para vocês um cenário super utópico e tal, tudo dando certo. Muita coisa dá errado, né, gente? Mas vocês entenderam o meu objetivo, né? Pessoal, o que vocês acham disso? Me ajudem aí, façam um comentário, me digam. Vocês já tinham ouvido falar dessas estruturas? Me ajuda aí. Alex, Vini, vocês aí que me parecem que vivem uma situação de cliente ou de agência, o que está passando na cabeça de vocês aí dessa primeira hora de aula? Ô, professor, eu queria comentar que o que eu mais gostei foi que tu realmente se envolver com o problema do cliente, sabe? Isso, assim, essa questão de tu, tipo, conseguir usar artifícios para até
melhorar a agência no sentido também de comissionar se o cara conseguir avançar, mas tu também conseguir envolver esse squad com o problema que tu tem, e tu não simplesmente pegar, o cara tem um problema X, eu vou pegar um cara de marketing digital e resolver o problema. Não, sabe, tu tentar realmente agregar valor nisso para que realmente tu preserve o cliente e tal. Tipo, tu acaba pegando o cliente e conseguindo multiplicar com, talvez, avançar a tua agência, avançar com o cliente de uma forma mais assertiva, mais qualificada. Claro. Sabe? Sim. Eu gostei dessa estrutura porque tu acaba pegando, tu acaba trazendo realmente valor para esse cliente. Claro, Tipo, é isso aí. o meu medo, sei lá, de agência, vamos dizer que um dia eu monte uma agência, é simplesmente, tipo, cara, eu vou resolver o problema do cara ou eu vou entregar para ele uma coisa, um a mais, vou entregar um trabalho que ele consiga resolver o problema. Eu acho que quando o cliente está lá perto do telefone para te ligar, ele não está pensando, eu tenho que, sei lá, ter um site. Não, ele pode até estar pensando, mas o problema dele não é o site, entendeu? É como ele está fazendo isso, como é que ele pode... Né? Eu gostei dessa sinergia, tu acaba... você não é só agência, você também é um pouco do teu cliente. Né? Exatamente. Cara, isso acho que a tua última frase aí diz muita coisa. Você não é só agência, você também faz parte do negócio do cliente. Exatamente. E uma coisa que é interessante, essas empresas, assim, que tem aquele modelo de success fee, né, que, tipo, a remuneração dela está baseada nas vendas do cliente, existem algumas agências que estão trabalhando nesse modelo, existem alguns contratos de modelo de prestação de serviço, em que a agência, é quase que um contrato social, é como se a agência comprasse ações da empresa em que ela vai atender. Olha o nível que isso pode chegar, sabe? É louco, assim, mas isso tem se envolve com todos os processos, né? Tu acaba virando uma parte. Ela vira quase que dona também daquele negócio, né? E assim, eu acho que isso está muito associado também com essa continuidade, né, professor? Claro. Eu acho que essa atenção ela vai trazer mais qualidade tanto para a agência como para as pessoas que estão ali, para aquele squad, né? Tu vai trazer mais prestígio, porque simplesmente tu conseguiu tornar um problema uma nova solução e trazer novas alternativas. E às vezes, assim, uma coisa que eu consigo, que eu já vi acontecer, é tipo, tu tá dentro da empresa, tu acaba vendo aquele problema, tu convive com ele, tu tá ali. Aí quando tu pega uma agência que deveria ser um ponto de inovação, um ponto de partida diferente desse problema que tu está vivendo, tu acaba simplesmente só resolvendo o escopo, que como tu tinha comentado, né? Não, beleza, meu problema é tal, esse é o escopo. Né? E já nessa mentalidade tu acaba agregando mais valor ainda pro cara. Isso aí. É isso aí. É isso aí. E assim, lógico que quando a gente vende um serviço com essas características, o cliente tem que entender que a gente vai executar assim, né? Porque ele não pode ter, sei lá, o que acontece? Muitos clientes que a gente pode vir a fechar negócio já tiveram alguma experiência com alguma agência. E aí, quando a gente fala que é uma agência de propaganda, ele já vem na cabeça dele um monte de história triste, né? De coisas que não deram certo na última empresa que foi atendido. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura para mostrar para ele como é que é esse novo modelo. Uma coisa que é interessante, assim, é que existem alguns tipos de serviços que são vendidos, assim, por esse tipo de empresa, que são experimentais. Ao invés da empresa vender, sei lá, uma situação de 12 meses, de 2 anos de contrato, ela faz um projeto específico, focado num problema específico. E ali o cliente vai viver uma dinâmica diferente, focada na solução daquele elemento, né, daquele ponto. Isso faz com que ele tenha mais garantia de que é um formato diferente, que ali na frente, quando ele for renovar, ele possa renovar com outro escopo e aí ter um atendimento diferente da agência. Mas, enfim, é isso. Pessoal, o que eu coloquei aqui na tela é um ponto bem importante, tá? Quais as métricas de desempenho do CS, né? O que o CS ele fica cuidando, não as métricas de desempenho do projeto que ele está gerindo, mas a qualidade do trabalho do CS.
Quais as métricas de desempenho do trabalho do CS, né? Tem basicamente 4 métricas que devem ser consideradas para a gente chegar à conclusão, esse CS é bom. Não, esse CS ele tem que melhorar, ele tem que evoluir em determinados pontos, né? Quais são as métricas de desempenho do CS? A primeira métrica é o que a gente chama de churn. O churn é o volume de cancelamento de contrato por mês e por ano. Então, eu tenho um CS lá que está atendendo 5 contas. Qual que é a porcentagem de churn dele por mês, por ano, né? Por mês é uma situação um pouco mais difícil, assim, quando a gente pensa numa agência, que normalmente tem contratos mais longos. Mas por semestre, por ano, a gente pode considerar. Se o cara tem um churn de 10%, significa que 10% das contas que ele estava atendendo, ele perdeu, né? O cara não renovou o contrato. Então, essa é uma variável que a gente pode utilizar para avaliar o desempenho do CS. Expansão. O que é a expansão? É o incremento da receita do cliente. Eu tenho uma conta lá que está pagando R$2.000 por mês. Daqui a pouco eu consegui vender um outro serviço, eu mostrei para o cara que ele precisa de uma outra atividade, sei lá, ou eu fiz uma renovação de contrato, ele estava tão feliz que ele aceitou um aumento de 20% do valor. Essa expansão também é uma variável de desempenho do CS. Também é uma variável de desempenho do CS. Ativação, né? Ativação é o engajamento, a participação do cliente. Então, o quanto que ele está participando, ele está, sei lá, se envolvendo nas reuniões, ele tá ativo, né? Essa é uma variável que a gente também pode considerar. Até a questão da ativação tem a ver até com pagamento, a ausência de atraso, né, do pagamento do FII, que ele está pagando todos os meses. Então, essa relação, um cliente ativo é um cliente, tipo, engajado com o projeto, ele está envolvido, ele tá dedicado, né? Isso também é uma variável que a gente pode utilizar para mensurar o quanto que esse CS é bom ou não. Encantamento, né? Essa é uma variável que é muito simples, que assim, nível de satisfação e recomendação. Talvez vocês já devem ter recebido alguma... Às vezes é uma pergunta, assim, de 0 a 10, o quanto você estaria disposto a recomendar o nosso serviço para outra pessoa, né? A gente pode fazer alguma pesquisa para avaliar a satisfação do cliente, mas, enfim, esse nível de encantamento, né, essa avaliação de encantamento também é uma variável que tem aí impacto no trabalho do CS. Então, essas 4 variáveis aqui, se o cara ele vai trabalhar no atendimento da agência, né, ele vai trabalhar como CS, e ele entende que o desempenho dele vai ser avaliado através dessas 4 variáveis, o churn, expansão, ativação e encantamento, ele começa a ter uma reconfiguração, assim, de como que ele tem que trabalhar para mostrar para o dono da empresa, para o dono da agência, que ele é bom. Poxa, eu tenho que cuidar para o cliente não cancelar contrato, eu tenho que buscar novos negócios, eu tenho que tentar ativar contas, eu tenho que tentar fazer com que o cliente esteja envolvido no projeto, eu tenho que tentar fazer com que ele esteja satisfeito. Perceba que, indiretamente, eu já estou, de alguma maneira, direcionando o trabalho do CS no sentido de orientação para o resultado, né? É uma coisa natural. Buenas. Gente, tem um material ali da RD, tá? Que é um e-book, assim, que é bem... Eu, particularmente, dei uma olhada, assim, achei bem completo. Eu vou subir esse material lá no Drive, desculpe, lá no Google Classroom, tá? E assim, quem tiver interesse de ler um pouco mais e tal, de estudar um pouco mais, dá uma olhada nesse material aí que eu acho que vale a pena, tá? Ele conta quase tudo que eu expliquei hoje aqui e outras coisas mais específicas que eu nem vou entrar. Mas, enfim, eu queria explicar para vocês o que é esse tal de CS. Na semana passada eu tentei dar um esboço, assim, uma coisa mais geral, hoje eu tentei entrar de uma maneira mais específica. E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou comentar sobre um assunto de uma maneira mais geral e depois eu vou entrar de uma maneira mais específica na aula que vem, tá? O que é isso? Bom, o CS, gente, esse modelo, né, como eu comentei para vocês, ele depende de uma reconfiguração da agência,
né? Tá aqui, a cross organization, tipo, não adianta eu botar um cara para fazer CS numa estrutura de uma agência clássica. Vai dar galho, né? Vai dar problema. Então, eu preciso ter uma estrutura diferente. É uma mudança cultural, é uma mudança estrutural, é tipo uma coisa diferente em relação ao que a gente está vendo por aí. E assim, esse tipo de serviço, de prestação de serviço, essa nova ótica está diretamente conectada com um negócio que a gente chama de mindset ágil. Tá? É um movimento de como se conduzir, de como se executar serviços que começaram a se destacar, que começaram a aparecer no início dos anos 2000. Esse modelo que eu estou tentando explicar para vocês, e o próprio CS, ele nasce de um movimento dessas empresas de tecnologia. Então, como a Amazon, Facebook, Google, né? Nessa ótica, assim, de tentar entregar um serviço melhor, projetos que funcionam melhor, eles começaram a reconfigurar os seus processos, reconfigurar a metodologia de trabalho, e é nessa estrutura que nasce a ideia do CS. E que, acima de tudo, antes disso, nasce um movimento, uma cultura que a gente chama de agile, né? O mindset ágil, o métodos ágeis, né? O Customer Success é fruto do mindset ágil. O Design Thinking é fruto do mindset ágil. Algumas outras coisas que com certeza você já ouviu, talvez você já tenha ouvido falar, como aquele modelo de organização de projeto no formato de Kanban, sei lá, gente, Ciro, eu uso o Kanban até hoje. Eu acho maravilhoso para me organizar. Uma das maneiras. Não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre um negócio que chama Scrum. Tá? Scrum é um jeito de executar projeto. Isso também vem, né, desse movimento que a gente chama de... No próprio Trello eu gosto de organizar como o Kanban, sabe? Para fazer, fazendo e feito. É isso aí. Mas isso tudo vem dessa história do agilismo, né, do mindset ágil. Que é uma ruptura, assim, de como a gente executa projetos, executa serviços, né, para empresas, executa projetos. Buenas, o que significa esses negócios que eu estou comentando, mindset ágil, e como que as agências funcionam, tá? Ou a maioria das agências, a agência clássica funciona, tá? Isso é o modelo de operação de projeto, modelo de execução de serviço. Nas agências clássicas, né, nessa antiga agência, o projeto ele é executado no que a gente chama de modelo de cascata. O que é o modelo de cascata? É um tipo de execução de serviço em que a gente tem etapas que precisam ser pré-resolvidas até que a próxima etapa seja resolvida. Então, eu tenho briefing, aí depois eu tenho planejamento, aí depois eu tenho criação, aí depois eu tenho veiculação, aí depois eu tenho relatório, aí depois eu tenho reunião de relatório. É tipo uma cascata. É um trabalho depois do outro. E sem acabar o primeiro, eu não faço o segundo. Da onde que vem isso, tá? Esse tipo de projeto, assim, modelo de cascata, ele nasceu, gente, da construção civil, assim, da engenharia, né? Por quê? Porque, assim, a gente precisava ter muito, muito cuidado em cada etapa do trabalho para evitar erros nessas etapas do trabalho, porque um erro em uma das etapas do trabalho poderia gerar um prejuízo gigantesco. Você imagina você ter ali, sei lá, no momento de planejamento de um projeto de engenharia, de construção civil, você cometer um erro e depois você constrói o prédio e aquele erro, terrível para poder resolver ele, muito orçamento envolvido para poder corrigir aquele problema. Então, esse modelo de cascata
foi o mesmo modelo em que as empresas de tecnologia começaram a trabalhar nos anos 90. Né? Então, primeiro a gente projeta o site, depois a gente, sei lá, organiza as informações, depois a gente produz o conteúdo, depois a gente faz o layout, depois a gente valida o layout com o cliente. Era uma coisa interminável, assim, até a entrega. E as agências, muitas, nascem nessa ótica, né, de etapas separadas, caixinhas, que devem conduzir à execução do projeto. Então, uma etapa leva a outra, né? Então, esse é um modelo cascata. Então, e percebam, assim, normalmente são etapas longas, né? As agências, às vezes, criam, assim, uma regra para a execução dos projetos que é muito engraçada, assim, tipo, o cliente faz o briefing, aí demora um mês para fazer o planejamento, aí tem uma apresentação de 5 horas lá com o cliente para apresentar todo o planejamento, aí depois é a execução disso tudo, a criação, aí demora mais um mês. 3 meses depois, cara, talvez a expectativa de sucesso que aquele cliente tinha quando ele contratou o serviço com aquela agência é completamente diferente de quando aquela campanha, quando aquele projeto foi para o ar. Esse é o drama, né, que o agilismo, né, essas metodologias ágeis, elas propõem uma reflexão sobre o tempo de execução desse negócio e o resultado que ele está entregando. Qual que é a proposta do Mindset Ágil? É tentar criar, primeiro, né, esse trabalho das squads, que a gente já discutiu até aqui. Segundo, é de tentar fazer pequenas entregas, que a gente chama de sprints. Qual que é o resultado que o cliente quer? O cliente quer mais gente no ponto de venda. Tá? Vamos trabalhar 15 dias aqui e vamos tentar entregar uma primeira coisa para o cliente para ajudar ele a ter mais cliente no ponto de venda. Bom, entregamos alguma coisa, vamos avaliar o que a gente fez e vamos trabalhar mais 15 dias para aprimorar aquilo que a gente entregou. É como se fosse um trabalho em que a gente vai demorar 2 meses, do mesmo jeito que a gente demoraria no modelo cascata. Mas a gente vai testando, experimentando de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. Para que quando a gente chegue lá no dia 60, né, nos 60 dias, a gente já tenha toda uma experiência de aprendizado em relação a essa abordagem desse problema. E que a gente consiga chegar num resultado daqui a 60 dias. Porque qual que é o problema desse modelo cascata que eu estou mostrando aqui na tela para vocês? Porque a gente só vai colocar o projeto no ar daqui a 60 dias. E quanto mais tempo a gente fica com esse projeto em desenvolvimento, mais risco a gente tem para errar. Mais probabilidade de falha a gente tem. Então, o planejamento aqui, ele existe planejamento, né? O planejamento, mas é um planejamento mais curto. E é um planejamento que tem o PDCA completo, que é planejar, agir, fazer, avaliar, planejar, agir, fazer, avaliar, planejar, agir, checar, né? Melhorar, planejar, agir, checar, melhorar. Eu tenho todo o processo redondinho. Não adianta só eu planejar, executar e não controlar e não avaliar o resultado. Se eu tenho esse ciclo curtinho, com entregáveis mais claros, o resultado é completamente diferente no final. Então, essa nova metodologia, gente, esse novo mindset de execução de projeto, ele surge mais ou menos nos anos 2000, nas empresas de tecnologia, que estavam, assim, meio que insatisfeitas com um cenário que se estabelecia de projetos que geravam muita documentação, tinha muito tempo de execução, na hora de colocar no ar não funcionava, então isso gerava todo um transtorno, e essas empresas modernas, assim, essas mais contemporâneas, começaram a refletir, será que esse é o jeito mesmo de a gente fazer tecnologia? E começaram a criar algumas metodologias diferentes. O Scrum é um exemplo de uma técnica de execução de projeto inspirado no Mindset Ágil. Então, o movimento ágil, ele foi iniciado nessa parte de tecnologia, né, de desenvolvimento de tecnologia, e ele nasceu a partir, assim, de um anseio desses programadores, desses desenvolvedores, que até os anos 2000 se sentiam, tipo, achavam que os projetos estavam sendo muito onerosos, estavam gerando muito desgaste, era muito calor e pouco valor, né? Então, esse tipo de situação gerou uma espécie de interesse, assim, desses desenvolvedores buscarem
no que eles chamaram de métodos leves, algumas maneiras de executar projetos sem tanta documentação, sem um planejamento tão detalhado, sem etapas tão longas para a execução dos projetos. Eles começaram a criar alguns jeitos diferentes de fazer esses projetos. E aí tem um episódio, assim, na história desse negócio, que é uma reunião que reuniu, assim, sei lá, em torno de 15, 20 desenvolvedores, que eram, tipo, os pica da galáxia na época, no desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de tecnologias. Isso foi numa espécie de uma faculdade, assim, de uma universidade em Utah. E o que aconteceu? Esses caras aqui, todos eles sofriam o mesmo anseio, né? Sofriam o mesmo problema. E eles estavam buscando um jeito diferente de produzir tecnologia, um jeito diferente de fazer, de organizar os projetos, né? Com mais orientação para o resultado. E aí eles se organizaram, cada um compartilhou suas ideias, e eles meio que fundaram. Não, a partir de agora a gente, então, está fundada a tal da ideia do mindset ágil, da agilidade, né? Do agilismo. E aí esse mindset ágil foi uma espécie de um documento que eles, tipo, um manifesto, assim, né? Inclusive esse é o nome, Manifesto Ágil, foi lançado a partir dessa reunião. Inclusive, se vocês procurarem no Google, Manifesto Ágil, vocês vão encontrar um site, assim, dos anos 2000, aquele site bem feio, mas que está ali todo o texto do que significa o Mindset Ágil para eles, do que é esse novo modelo de prestação de serviço. E esse novo modelo, ele pautou uma transformação na indústria de serviços, de maneira geral, né? Inclusive envolvendo a nossa própria atividade como publicidade. Esse manifesto ágil, ele tem 4 valores e 12 princípios, que muda a regra do que a gente entende por prestação de serviço, por desenvolvimento de tecnologia, por trabalho criativo. Muda completamente a regra. Do status quo até os anos 2000. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui só os 4 valores. E os princípios eu vou discutir com vocês na aula que vem. Mas, assim, os 4 valores, né? 4 valores que estão nesse documento aí, nesse manifesto ágil. Primeiro valor, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Né? O que eles querem dizer com isso? Né? Eles querem dizer que é mais importante a gente fazer com que as pessoas conversem, com que as pessoas interajam, com que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho, na relação entre agência e cliente, do que a gente ficar criando ferramenta, do que a gente ficar definindo o processo, do que a gente ficar criando, sei lá, regrinha para a gente se comunicar. Se o cara senta do lado do colega e ele tem um problema, ele tem que ter a capacidade de falar para o colega esse problema. Ele não pode ter uma regrinha de que ele tem que mandar por e-mail, inserir num sistema, e o sistema vai criar um código, esse código tem que colocar em outro lugar. Cara, não é isso. Né? Então, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Esse é o primeiro valor do Manifesto Ágil. Segundo valor do Manifesto Ágil, solução funcionando mais do que documentação e burocracia. Isso aqui tem tudo a ver com esse modelo cascata que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, assim, o mais importante é resultado, é o cliente começar a ver o negócio funcionar, é o cliente começar a enxergar o porquê que a agência está trabalhando. Isso é mais importante do que um briefing super completo, do que um planejamento com 300 slides, do que 55 reuniões para discutir um projeto. Não, o mais importante é a solução funcionando. Se a gente conseguir entregar 5% da solução funcionando na primeira semana, velho, sucesso. Se daqui 30 dias a gente entregar mais 10% da solução funcionando, sucesso. Então, solução funcionando, mais que... E assim, percebam que mais que não é no lugar. Isso não quer dizer que a gente não tem processo e ferramenta. Isso não quer dizer que a gente não tem documentação, que a gente não tem burocracia. Não é isso. O que os valores do Mindset Ágil dizem é que é um mais do que o outro. Um mais do que o outro. Né? Solução funcionando mais do que documentação e burocracia.
Olha essa, colaboração com o cliente mais que negociação de contrato. Então, assim, eu quero mais, eu não estou preocupado com comissão, eu estou preocupado com a venda dele. A comissão é uma coisa natural, né? Eu não estou preocupado com, sei lá, se o nosso contrato está estourando, se a gente tem que fazer uma renovação no ano que vem. Não, eu estou preocupado, cara, como é que foi a campanha que a gente tá, como é que está a campanha que a gente está fazendo? Como é que está o projeto que a gente está realizando? Essa relação, quando a relação fica muito relacionada com o pagamento, o relacionamento esfria. Né? Eu não consigo estabelecer uma amizade com o cliente a partir disso. Isso não significa que a gente não tem contrato, isso não significa que a gente não tem que fazer negociação, isso não significa... Não estou dizendo isso, estou dizendo que colaboração, tipo apoio, suporte, consultoria é mais importante que a negociação de contrato. Isso a gente faz depois. E o quarto valor é responder à mudança mais do que seguir um plano. Isso aqui, quando eu comecei a estudar, tipo, eu juro para vocês que, tipo, eu chorei. Porque, poxa, toda a minha formação, toda a minha atividade como profissional, até um certo ponto, foi nessa lógica de construir planos, de tentar mapear tudo, de tentar fazer com que a gente evite falhas, né? O que ele quer dizer aqui? Responder mudanças mais do que seguir um plano. Esse modelo ágil de trabalho, ele parte do princípio que, assim, as entregas são feitas em sprints, em etapas. E a gente faz um breve plano. A gente sabe qual que é o resultado que a gente tem que chegar, mas a gente vai fazendo esse plano aos pouquinhos, e a gente vai entregando o resultado aos pouquinhos, e o plano, ele não pode ser detalhado a ponto de fazer com que as pessoas não aprendam no erro. Aprender errando, o erro, ele faz parte do plano. Então, a gente tem que ir se aproximando do problema, ir experimentando o problema e errando para ir aprendendo. E cada vez que a gente vai aprendendo, a gente vai chegando mais próximo da solução. Então, o plano é a jornada de experiência do projeto, e não a documentação do projeto do início ao fim, a ponto de a gente chegar no final e descobrir que na verdade, aquilo não vai ter um impacto no resultado que a gente está esperando. Isso não significa que não tem plano. Só que o plano ele não é tão detalhado, não é um plano tão robusto, não tem tanto detalhe, mas ele tem algumas linhas gerais, né? O Design Thinking é uma maneira de planejar os projetos nessa linha, que é algo mais versátil, algo mais... assim, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem hoje, quando a gente tipo, vai montar uma empresa, se a gente for montar uma empresa, se você procurar, sei lá, modelo de negócio, né? Como criar um plano de negócio, você vai encontrar um plano de negócio, que é aquele plano de negócio do Sebrae, que é assim, tipo um arquivo de Word, que tem um monte de perguntas que você tem que escrever e tal, um negócio que demora, tipo, sei lá, 5 anos para fazer. Exagero, tá? Demora, sei lá, 6 meses para fazer. E tem um outro tipo, que é o Business Model Canvas. O Business Model Canvas é tipo um plano de negócio que você monta com post-its, num painel, em uma discussão. Eu estou dizendo que o modelo do Sebrae é errado? Eu estou dizendo que o Business Model Canvas é suficiente? Não, eu não estou dizendo isso. São dois tipos diferentes de modelos de negócio que a gente pode, de plano de negócio que a gente pode estruturar. Mas o que o Mindset Ágil diz, né, nesse sentido? Que você pode fazer o teu Business Model Canvas e colocar o negócio na prática. E daqui a pouco, daqui 15 dias, tu vai aprimorar o teu Business Model Canvas. E daqui 1 ano, daqui 6 meses, ao invés de tu ficar 6 meses criando documentação do plano de negócio do Sebrae, você vai ficar 6 meses aprimorando o teu Business Model Canvas, a ponto de daqui 6 meses tu ter um modelo de negócio funcionando, testado, experimentado. Né? Então, esses são 4 valores que esses caras aqui discutiram e balizam o que a gente chama de mindset ágil, né? de filosofia ágil de uma empresa.
E o CS, gente, é um cara que nasce desse contexto, né? De uma empresa orientada para resultado, que é agilista, né? Assim, é um ponto que é bem importante, que eu acho que eu não falei para vocês, tá? O que é uma agência ágil, né? Se a gente for tentar relacionar isso, agência ágil não é uma agência rapidinha, não é uma agência que faz as coisas com aceleração. A ideia de agile aqui, de ágil, não é velocidade. A ideia de ágil aqui é pensar lean, pensar clean, é a gente ter foco no que importa e perder menos tempo com o que não importa, né? É orientação para resultado, que eu tantas vezes já falei aqui. Esse é o princípio do ágil. O que eu vou pedir para vocês fazerem, tá, gente? Eu coloquei lá no no Google Classroom de vocês uma indicação para vocês escutarem um podcast, tá? Esse podcast ele tem 20 minutinhos e é dessa escola Sputnik. É uma entrevista com umas meninas ali, bem legais. E o nome do podcast é assim, Mindset Ágil, o que é, onde vive e o que come. Esse é o nome do episódio, tá? Esse podcast tem vários episódios, esse é um episódio do ano passado, mas ele fala sobre o que é Mindset Ágil, como que duas pessoas, tem uma designer e tem uma outra pessoa que eu agora não sei quem é, trabalham em empresas que têm essa estrutura. Eu quero que vocês escutem esse podcast e que vocês respondam depois uma pergunta que eu coloquei ali no fórum do Google Classroom, que tem a ver com esse assunto. É só isso que vocês têm que fazer. Escutam, vê se o que vocês vão ter vários nomes ali que vão aparecer, que eu vou explicar para vocês na aula que vem o que significa. Mas eu quero que vocês tentem entender e aí que vocês consigam responder ali no Google Classroom a opinião de vocês sobre esse assunto. É uma pergunta bem simples, assim, enfim, depois vocês olham lá. É isso, gente. Cansei hoje, não vou negar. O que vocês acharam da aula aí, gente? Tô preocupado com o que a colega falou ali, que tô deixando ela mal.